ainda no livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, começamos do 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado meu vestido e meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Capítulo 10 diz, verso 1. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Podem se assentar. Boa tarde a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez neste lugar. Vamos continuar ainda com o nosso assunto. Eu comecei a abordar na quarta-feira, ainda sobre um profeta envergonhado. Continuamos seguindo essas citações nesta mensagem, um profeta envergonhado. Espero que tenha sido para alguns uma tentação. Acho que foi uma tentação essa chuva. Creio que pode não ter conseguido vir. Não sei se ainda onde vir. Mas vamos seguir. Parágrafo 23, diz o seguinte aqui: E quando você vir um servo de Deus ficar tão sincero, a ponto de estar prostrado sobre seu rosto, com as mãos estendidas, orando a Deus e se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você verá um reavivamento começar. Um homem não pode ficar na presença de Deus, uma igreja não pode ficar na presença de Deus com arrependimento, sem que o Espírito Santo desça e dê unção e poder para começar um mover de Deus aí entre essas pessoas. Tende a acontecer. É o que Finney disse.
que esperar que haja um avivamento sem que você faça alguma coisa é o mesmo que esperar uma colheita sem você plantar, sem você preparar a terra. O mínimo que você pode fazer é arar a terra e lançar a semente, para ter esperança de que haverá uma colheita segundo a semente que você lançou. Só através desta criação do ambiente para um avivamento acontecer, Deus desce. Porque para tudo o que se espera alcançar, tem que haver primeiro um preparo. Amém. Uma preparação, uma criação de ambiente apropriado. Tem que haver um ambiente para tudo que se precisa. Irmão Brano fala naquela mensagem, acho que é João, na ilha de Patmos, a respeito da atmosfera em que ele se encontrava. O profeta disse, quando leu aquela porção da escritura que diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele diz assim, que aquela visão do Apocalipse, aquelas visões, aquela série de visões que ele foi tendo e foi registrando, e que nós podemos ler a partir do Apocalipse 1 até o 22. Isto aqui já apareceu num espaço de 2 anos, num espaço-tempo de 2 anos. E para que aquilo pudesse acontecer com ele, ele tinha que estar numa determinada atmosfera. Uma atmosfera adequada, uma atmosfera espiritual, própria para aquele tipo de acontecimento. Porque aquelas visões não poderiam aparecer para o apóstolo João se ele não estivesse no espírito para receber aquelas visões. Porque deveria estar na atmosfera própria. Deveria estar no espírito de Deus, não no espírito dele mesmo. Porque há um espírito para quase tudo. É verdade. Cada ação que você faz tem um espírito por detrás. Alguma coisa te motiva. Tem que haver alguma coisa que te induz, uma força, um motor que te faz com que você se conduza como você faz, que te faz você agir como você age. Cada comportamento que você demonstra, cada pequena ação, cada atitude, ela é motivada por um espírito por detrás. Porque sem espírito você não pode fazer nada. Nem mesmo o levantamento da mão, assim. Isso é motivado por um espírito. Irmão Branham, depois de uma certa pregação, ou depois de algumas pregações, no final, quando fazia apelo ao altar, ele dizia: levante a sua mão se você o aceita agora como seu Senhor e Salvador, aceitando o Senhor Jesus. E ele então dizia depois: você pode talvez pensar bem, o que isso o que muda então, o que acontece quando eu levanto a mão? Ele diz: você não pode pensar que isso aqui é uma coisa de brincadeira. Só a questão de levantamento de sua mão, isso quer dizer que alguma coisa dentro de você te fez levantar a mão. Há um espírito por trás deste corpo. E é esse espírito que aciona o corpo para poder agir, para fazer qualquer gesto. É um espírito. Agora, qualquer ação que o homem faz, ela é motivada por um espírito. Amém. Sem espírito você está morto, você não pode se mover, você não pode agir, você não tem reação nenhuma se não tiver um espírito. É por essa razão que quando alguém morre, automaticamente ele fica imóvel. Você o chama, ele não responde. Ele não tem ação nenhuma ali. Ele não pode fazer nada. Isso é desta maneira como as coisas são. E então o apóstolo João disse: eu estava no espírito. Quer dizer, ele tinha sido arrebatado, ele foi arrebatado, não no corpo, mas em espírito. Amém. E ele foi então mostrado uma sequência de coisas. E aquelas coisas, quem via era só ele, que estava naquele espírito de Deus. Os demais que estavam talvez
compartilhando o mesmo ambiente com o apóstolo João. Ele estava lá com muitos outros presos, seus colegas de prisão, que estavam lá passando por mesmas consequências, talvez sendo castigado, trabalhando esforçadamente e tudo mais. Mas os outros não poderiam ver o que ele via. Não estavam na mesma atmosfera. Vocês sabem que ele era um apóstolo amado do Senhor. E ele era um apóstolo como alguém muito mais próximo de Cristo. Amém. E ele foi um tal privilegiado, então, para poder ver coisas que os demais não puderam ver. Porque ele estava vivendo constantemente na atmosfera correta. O discípulo do amor. É o Espírito Santo que traz o amor no coração de alguém. Amém. E este homem aqui parece que nem chegou de ter tempo de se casar. Era um homem que, na verdade, viveu rendido a Deus. A sua vida toda ela foi derramada em sacrifício para o serviço do Senhor. Amém. Ele não quis se ocupar com nada mais, apenas servindo a Deus, orando e pregando o Evangelho. E quando ele foi então preso por causa desse mesmo Evangelho, porque ofendeu os que não criam no Evangelho, porque ofendeu as autoridades daquela época, porque ofendeu a igreja nominal, as denominações que não criam no nosso Senhor. Porque ao pregar a verdade, isto aqui ofende aqueles que estão em trevas. É verdade. Automaticamente isso desperta uma revolta. E de alguma forma eles hão de agir de forma contrária, mostrando o seu descontentamento. Vão falar mal, vão criar uma perseguição. Isso é o que aconteceu. E por fim o apóstolo foi encarcerado na prisão, lá na ilha de Patmos. E então quando ele disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, quer dizer que ele no espírito praticamente já vivia no dia em que o Senhor estaria agindo. Amém. Com relação ao pecado, com relação às obras que o mundo está fazendo, ele estaria como que agindo. Ele viveu então essa realidade, mas no espírito. Você está vendo? Ser arrebatado no espírito e viver cenas do futuro. Como Deus é extraordinário. Ninguém pode o entender. O homem não pode entender a Deus. Você é tão pequeno demais para poder perceber com a sua mente a Deus. Você não pode entender a Deus. É verdade. E João viu. E não foi uma questão de sentar-se e começar a assistir como um filme. Não. Chegou um ponto em que ele foi até arrebatado. Foi até o céu, no Espírito. E foi vendo o ensaio daquilo que acontecerá até no julgamento. E é porque ele estava no Espírito do Senhor. Amém. E esse Espírito de Deus que possibilitou aqueles acontecimentos, ou possibilitou aquelas visões, que fez com que então viesse aquelas visões para o apóstolo João. Só para qualquer coisa que você requer, ou melhor, você precisa, você quer realizar, tem que primeiro criar um ambiente, uma atmosfera adequada para que essas coisas sejam possíveis. Amém. Existe uma atmosfera própria de fé. Existe uma atmosfera própria de compaixão. Você pode levar um assunto e colocar em sua mente e meditar profundamente. E aquilo vai criar um ambiente que até você vai começar a se afligir por pensar de forma aprofundada naquilo. Talvez é algo digno de pena. Se você não der atenção para aquela coisa, você não pode chegar até o ponto em que você deve chegar. Porque você está levando as coisas de forma superficial. Você não mergulhou naquilo. Por isso há uma diferença entre duas pessoas. Um é espiritual, medita de forma aprofundada em algo, e o outro não medita. Os dois podem olhar para aquela mesma coisa e um tem um sentimento diferente do outro. Só é dessa maneira.
E então o irmão Branham diz, depois de ler essa escritura sobre João estando na ilha de Patmos em espírito, ele disse, se ele estivesse no espírito dele mesmo, então ele não poderia ter visto aquelas visões. Sim, verdade. Não seria possível. Porque quando você está num determinado espírito, espírito mundano, você não pode esperar ver Deus naquele espírito. Nada. Até mesmo esses que se entregam aos demônios, eles também criam um ambiente. Sim. É uma atmosfera. Eles preparam-se. Colocam cada detalhe no seu lugar. Cada elemento fica bem posicionado no lugar certo para criar um ambiente adequado para a coisa acontecer. Talvez foi dada uma recomendação que se você quer chegar até este ponto, quer conseguir realizar aquele desejo e aquele desejo, você tem que começar a criar um ambiente. Você há de ver que o diabo vai começar a dar algumas exigências. Vai no lugar X, vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E através daquelas coisas que você vai fazer, você estará criando a atmosfera. De tal forma que o diabo sente-se convidado. E onde ele desce. E então certas coisas mágicas acontecem. Não é de qualquer maneira. Você tem que preparar o ambiente para qualquer coisa. E isso não é diferente com Deus. Da mesma forma, se alguém quer tanto de Deus, ele terá que trabalhar para isso acontecer. Amém. É uma obra. É um trabalho. Você tem que se preparar. Ajuda-nos, Senhor. Você quer chegar a um ponto em que você receba o batismo do Espírito Santo. Também é um preparo. Requer-se uma ação. Você não pode pensar que isto há de vir de forma automática. Não. Por isso uns podem contar histórias ou contar testemunhos de coisas que você nunca experimentou. Nunca experimentou porque você nunca se colocou na posição deles. Nunca criou um ambiente para tal acontecer. Nunca entrou no Espírito. Nunca meditou o suficiente acerca do Espírito Santo. Até que ele se sinta atraído por você. Um homem, irmão Brandes, nós somos criadores de atmosfera. Um homem é um criador. Não digo homem simplesmente masculino. Homem generalizado, né? É ser humano. O homem, ele é criador de atmosfera. Você pode criar uma atmosfera para choro, se quiser. Pode criar uma atmosfera de amor. Pode criar uma atmosfera de fé. Pode criar uma atmosfera de compaixão. Pode criar uma atmosfera de todo tipo de coisas que você pode imaginar. Isto aqui é uma criação de atmosfera. E é você que tem que criar o ambiente. Você se mergulha num determinado sentimento até que coisas começam a acontecer. Irmão Branham diz certa vez que ele se encontrou, acho que foi na Suíça, onde estava num certo lugar. Ele estava realizando uma campanha de tenda. Havia se montado uma grande tenda que agregava, parece, milhares de pessoas lá. E então, de repente, vieram mágicos daquele lugar, homens possuídos pelo diabo, que chegaram lá e eles pararam na audiência, assim, olhando diretamente para a face do profeta. E eles começaram a fazer invocação de espíritos, demônios, para derrubarem com uma grande tempestade aquela tenda, para não se realizar aquele encontro. Satanás, usando os seus agentes. E o que aconteceu? Aqueles homens sentaram e ficaram numa meditação. Eles eram homens das trevas, homens mágicos, bruxos. Tinham poderes demoníacos. E então eles sentaram e se concentraram. Começaram a buscar aqueles espíritos. E aqueles demônios vieram. E num instante começou a haver, vandalismo ali. Uma sacudida de tempestade que quase poderia derrubar aquela toda tenda. Uma tenda bem grande, gigante. Irmão Branham viu as pessoas confusas de um lado para o outro ali.
quer dizer, preocupadas, já não estavam mais concentradas com o culto. Estavam já à procura de uma forma de sair daquele lugar. Praticamente poderia se desmarcar aquela reunião. Irmão Branham estando lá, ele percebeu-se que aquilo só poderia ser o diabo. Porque ele sabia que Deus havia enviado para aquele lugar. Irmão Branham parou e orou. E então Deus mostrou exatamente os agentes que estavam fazendo aquilo. Olhou bem para eles e ele viu que eles estavam filhos do profeta. E ele falava algumas palavras. E aquilo ali era uma atmosfera que estava sendo criada. Que espíritos começaram a invadir aquele lugar. Até começaram a criar ventos ali, chuva, nuvens negras, essas coisas todas. Era uma atmosfera satânica que estava sendo criada por aqueles bruxos. Está vendo? Que um homem é um criador de atmosfera. É ambos sentidos, no sentido positivo ou negativo. Você pode criar atmosfera para tudo acontecer. É verdade. Você pode criar uma atmosfera assustadora, até não conseguir dormir. Por quê? Colocou a sua consciência numa determinada coisa, em que começou a criar até imagens, espíritos, coisas erradas, assim monstruosas. Você foi vendo, até que ao dormir sonhou. Isso é porque ficou com a consciência presa numa determinada coisa. Amém. E aquilo é um poder muito grande que o ser humano tem. Há pessoas que através da força de sua mente, eles podem criar coisas, fazer coisas acontecerem, moverem elementos, matérias. Como alguém que até disse que fazia com que navio não, um comboio, ele travava comboio com a força da mente. Só essas coisas funcionam. E então, irmão Branham, quando olhou para aqueles homens ali, ele disse: você é filho do diabo, está aqui para poder resistir o poder do Espírito de Deus. E então, a partir deste momento, você ficará coxo. Irmão Branham disse isso no nome de Jesus Cristo. E aquele mágico caiu ali, coxo, já não conseguia andar. Parece que ficou coxo, ficou seco, como aconteceu com o apóstolo Paulo lá. Quando aquele mágico resistia àquele encontro do Espírito de Deus. É verdade. Só sempre que se levanta um movimento, ou o mover do Espírito de Deus começa, Satanás também começa a se mover. É verdade. Para fazer oposição. É verdade. Porque isso aqui é uma guerra. É guerra do bem e do mal. E é por essa razão que, na maioria das vezes, quando você está ali, talvez, tentando, um bom pensamento veio na sua mente. E você estava tentando pensar acerca de receber o Espírito Santo. Você tentou colocar isso por um tempo na sua mente, pensando: eu tenho que receber o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo eu não estarei no arrebatamento. Eu não serei qualificado a ser arrebatado. Não poderei ir no céu. Se o Senhor vier, eu não poderei ir. Você é preocupado. Mas você vai ver que, como você não está sozinho, existem opositores que vão se levantar. E de repente, será uma chamada telefônica, ou qualquer outra coisa, ou preguiça, ou sono. Algo estranho que não havia vai aparecer. E em algum momento suas coisas terminam aqui na cabeça. As pessoas nunca levam isso até o coração. Amém. Porque quando você quer alguma coisa de Deus, isso tem que chegar a um ponto em que torna-se um peso. Que o coração já não consegue folgar, não consegue se distrair, não consegue mais ficar como que tirar a mente daquilo. Você está sempre naquilo, porque a coisa para si é de maior valor. E é dessa maneira em que as coisas tornam-se reais. Quando nós desejamos alguma coisa de Deus, nunca deve terminar aqui numa leve, quer dizer, num pensamento leve. A coisa tem que chegar ao ponto de tocar o coração, quer dizer, descer até o coração. E quando a coisa te impacta, torna-se um peso, torna-se uma preocupação. Você já não consegue descansar, você não tem paz. Você quer alcançar aquilo a todo custo. Amém. Então é onde você começa já a mover Deus. Deus sempre virá aonde está um coração que está pesaroso, que está preocupado.
Um coração que não consegue ter paz por falta de alguma coisa. Ali Deus poderá entrar ou poderá descer. Deus poderá se mover. Deus fará alguma coisa. Amém. Sempre que alguém estiver na atmosfera correta, acorda, Estácio de cara. Quando alguém entrar no Espírito, estiver na atmosfera correta, algo irá acontecer, sem dúvida alguma. Se alguém que é preguiçoso, não sabe orar, começar a meditar sem parar. Não é uma questão só de que bem, saímos do culto, falou-se a respeito daquele assunto sobre o Espírito Santo. E logo, como alguém que só tira casaco e pendura ali e acabou se esquecendo. Não espere nada acontecer. Não pode esperar alcançar algo de Deus se você é uma pessoa inconstante. Ajude. Se você é uma pessoa sem objetivo, é alguém desfocado. Falou-se de algo importante no culto e você sai, vai para casa e logo descarta tudo e se esquece. E já está ali, já a criar a atmosfera só, é comida, atmosfera não sei o que, mas pronto. Nunca pense que você poderá alcançar algo de Deus. Deus somente poderá observar-te e não fará nada. Você não está ainda preparado. Você tem que estar no Espírito correto para receber algo de Deus. Ajude-nos. Se você não entra no Espírito, você não recebe. É verdade. Da mesma forma, se alguém espera ser curado, tem que ter fé no que ele está pedindo. Amém. Amém. Descansar. Você orou, pediu a cura. Descansa. Amém. Não se preocupe mais. Não olhe, não tente acompanhar a sua dor. Não. Deixa a cabeça doer. Deixa a perna doer. Amém. Deixa a barriga doer. Você fica ali descansado, olhando para o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, sabendo que Ele é o nosso Redentor. Glória. Alguém que comprou a cura com o seu próprio sangue. Através das suas feridas, como diz a Escritura, fomos sarados. Amém. Pelas suas pisaduras. Quando estava sendo ali espizinhado, sendo golpeado, sendo ferido, sangrando, Ele estava então pagando o preço da nossa cura. Amém. Pagando o preço da nossa paz. A nossa paz custou aquela dor que Ele passou na cruz. Custou aquelas feridas. Custou aquele sangue inocente que foi derramado. Custou aquele sofrimento que Ele teve, que Ele passou na cruz. Só é desta maneira. Então, se você espera alcançar alguma coisa de Deus, não fique no seu espírito. Ou não entre no espírito daquela doença. Acompanhar a dor. Como um certo homem estava a dizer certa vez. Disse: a maior e mais valiosa moeda que eu já conheci chama-se atenção. A maior moeda que existe. Isso aqui, se você for a ver, é o que marca o mundo. A atenção que o homem dá a alguma coisa. Ele diz: dá atenção à dor e ela se torna insuportável. Se quiser acompanhar a sua dor, querer dar a sua atenção, querer focar-se naquela dor, querer cuidar daquela dor, você vai ver que ela cresce cada vez mais, torna-se insuportável. É verdade. Ele diz: dá atenção à amizade, ela floresce. Você tem um amigo, cuida dele. E ele vai realmente, quer dizer, essa amizade dura, é duradoura, não tem fim praticamente. Se você dá atenção ao amor, ele cresce. Amém. Por isso, se você dá atenção à resolução dos seus problemas, então você terá capacidade de resolver qualquer tipo de problema. Amém. Se você dá atenção, você foca-se na resolução. Você está determinado, você está aí firmado, confiança de que for resolver. Você sabe que há uma saída. Você pode resolver qualquer tipo de problema. É dessa maneira. Se você dá atenção na resolução do problema, mas se der atenção no problema, ele cresce do que qualquer capacidade de resolver. É dessa maneira como as coisas funcionam. Amém. Ele disse: é assim como os amantes pedem para os seus namorados poderem dar a sua atenção. É desta maneira, né? Certamente é o que acontece.
Um amor ignorado nunca cresce. Amém. Amor que você negligenciar não cresce. Só João teve que entrar no Espírito para atrair a atenção de Deus. Ele teve que entrar no Espírito. Não estava no seu próprio Espírito, mas no Espírito da palavra. Meditação da palavra. E então o Espírito Santo fica sempre de perto, pairando. E ele começa então a realizar coisas que você nunca esperava que poderia fazer. Se você estiver na meditação, a meditação correta, se estiver pensando nas coisas divinas, pensando na palavra, meditando sobre as escrituras, você vai ver que tipo de espírito você atrai para casa. Também será o Espírito Santo. Será o Espírito da palavra. O Espírito que vai autenticar cada palavra com um amém. Se você estiver na meditação correta. Mas se você estiver com a sua mente ocupada e preenchida com outras coisas, outra espécie de coisas, você verá também o que vai acontecer. O que vai crescer é aquilo que você alimenta. Vamos falar disso que um certo homem certa vez disse assim: irmão Branco, eu tenho 2 cães dentro de mim que estão disputando sempre. Disputando para cada um poder dominar. Tenho um cão preto e outro branco que estão lutando dentro de mim. E querem, cada um deles quer dominar. Vamos lá, disse então, qual deles está vencendo? Disse, é aquele que eu alimento mais, está vencendo. Depende de qual eu alimento mais. Este é que cresce. Este é que domina. Este é que toma o lugar, é que enche, preenche todo o espaço. Ajuda. Então, se você estiver, talvez, meditando a respeito de mulheres, você há de cair, sem dúvida. É verdade. Não há dúvida. Você pode escrever na sua agenda. Há de cair a qualquer momento. Isso é correto. Desde que a sua cabeça esteja preenchida com mulheres. Porque isso também cria um espírito para queda. Mas se você estiver numa meditação de que eu sou um filho de Deus, um vitorioso, Amém. não posso entrar nessa lixeira. É verdade. Você está dando atenção à palavra. Aleluia. Ela é que cresce dentro de você e domina. Amém. E você não pode ser derrotado quando a sua atenção não estava no diabo. Ela estava na palavra. E a palavra é que toma o espaço todo da sua vida. Ela domina. A palavra vence, a palavra reina. É dessa maneira que as coisas funcionam. Caso contrário, não tem como. Você cresce no ambiente de fé. Há de ver. Crianças foram crescidas, quer dizer, foram criadas e cresceram no ambiente de oração. Essas crianças crescerão a ver Deus trabalhando na vida delas. As crianças cresceram no ambiente de droga, onde babá fumava suruma. Mamãe só sabia ir a bailes, dançar. Isso também é o que vai influenciar, porque é o espírito. Isso foi semeado naquelas crianças. É verdade. E o ambiente em si determina o seu futuro até. O que você poderá ser. Por isso algumas crianças ou alguns que foram talvez alcançados numa certa condição pela palavra, foram encontrados pelo Evangelho, estando numa situação caótica, lá embaixo, no fundo de lama do diabo, comendo as sujeiras de Satanás, consumindo o pecado, sendo roídos em vícios, drogas e coisas imorais, que talvez não tinha mais esperança de sair daquela situação. Você pede um esclarecimento. Diga, conta-me lá, como é que isso começou? Ele vai começar ali a ti contar a história, como é que tudo começou, a ver o ambiente em que cresce. O ambiente molda a vida de alguém. Determina até o futuro que você vai ter. É o ambiente. Se você dentro de você estiver a meditar acerca da vitória, vai vencer o tempo todo. Você pode apostar no diabo de 365 dias. Eu estarei vencendo sempre. Há de vencer. Mas aquele que fragilmente acaba se entregando à onda do diabo, de pensamentos maliciosos, pensa,
mulheres, vencem homens. Não pode esperar que há de vencer. Porque aquele espírito vai crescer dentro de você ao ponto de dominar todas as suas capacidades. O diabo vai dominar. Domina mesmo. Que até chega-se um ponto em que você vê que é impossível eu vencer este problema. É impossível. Mas não há nada impossível. A questão é de criação da atmosfera. Se você estiver no espírito correto, então poderá vencer qualquer tipo de situações. Só entre no espírito. Se você entrar no espírito, vamos supor que está buscando o batismo do Espírito Santo. Entra no espírito. Cria a atmosfera. Medita acerca do Espírito Santo. Fale do Espírito Santo. Cante sobre o Espírito Santo. Testifique. Comece ali a orar frequentemente. Daqui para aqui está de joelhos, está pedindo a Deus para que faça alguma coisa. E, sem dúvida alguma, chega a um ponto em que se torna um desespero. E quando a coisa te desesperar, como Jacó, que estava lá naquele lugar, chamado Val de Jaboque, naquele lugar ali, baixo, ele havia mandado a sua família toda, seus filhos, suas mulheres, suas servas, para lá avançarem. Ele disse: eu não posso ir. Ele estava dentro dele, apertado, pressionado. Estava numa atmosfera diferente. Ele estava desejando ter certeza de que poderia ter vitória se ele encontrasse o seu irmão. E então ele ficou lá e ficou meditando. Não ficou com a mente vazia. Não ficou com a cabeça vazia. Ele estava todo o tempo pensando: o que vai ser de mim? Se o Senhor não intervir, se o Senhor não vier, se Deus não fizer alguma coisa, o que é de ser de mim? Ele foi pensando, ao ponto do assunto tornar-se tão sério. E que algo aconteceu então. Aquela toda preocupação desceu e acabou tomando o coração de Jacó. Que Jacó ficou angustiado de uma forma que ele perdeu toda a vontade de ir lá com a sua família, com as crianças que tem. Ficou lá, sozinho numa noite, numa mata. E ele começou a orar a Deus, então, desesperado. E se você for a ver, havia chegado o tempo para que Deus pudesse responder a Jacó. Porque ele estava na atmosfera correta. Ele estava no espírito. Amém? Amém. Ele estava no espírito correto. E então, tinha que alguma coisa acontecer obrigatoriamente. Deus não poderia continuar a assistir sem agir. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o auxílio bem presente na hora da angústia. Amém. Se ele é auxílio, quer dizer que ele sempre há de vir. Amém. Amém. Sempre, não algumas vezes, sempre virá. Aonde está um homem angustiado, onde está uma mulher angustiada, desesperada, pedindo auxílio, pedindo que Deus faça alguma coisa. Seja lá, se é uma doença que está a assolar uma casa. Se o homem, a mulher, se angustiar o suficiente, dizer: Senhor, eu não tenho outro recurso, não tenho outra porta mais a bater. Eu só conheço o Senhor como auxílio bem presente na hora da angústia. Amém. Que o Senhor desça para fazer alguma coisa. Sem dúvida, alguma coisa irá acontecer. Vai começar a se mover o Espírito de Deus para ir ao encontro da solução, para trazer resposta à sua oração. Isso é o que Deus faz. Deus não pode continuar calado te assistindo se você realmente estiver desesperado, estiver no espírito correto para receber. Irmão Brother disse assim: se você está lá, não está desesperado, não pode vir aqui receber oração, porque você não vai ter nada. Isso tem que ser uma preocupação. Amém. Tem que chegar a um ponto em que a coisa torna-se um peso em você, que você vê que esta é a única saída. Quando você está desesperado e sabe que quem pode te ajudar é uma e única pessoa, que se chama Jesus Cristo. Amém. Você não tem como procurar curandeiro. É verdade. Você sabe que curandeiro é inválido. Você sabe que toda tentativa de ametrarmos é frustrada. Não vai realizar isso. Você precisa de alguém que é imortal. Amém. Alguém que controla os problemas. É verdade. Alguém que tem poder absoluto. Alguém que está acima de todas as coisas. Este pode resolver os seus problemas. Amém.
É quando você se desespera. Você agarra-se a sua manga ou quer dizer, a fita da sua roupa. Você diz, não vou largar aqui até que o Senhor faça alguma coisa. Pela fé, confiando que Ele fará alguma coisa. Amém. Então Ele fará. E é o que aconteceu com Jacó. Ele estava no espírito, angustiado de uma forma que ele não queria mais saber de nada naquele momento, nem comida, nem nada prestava mais. Estava angustiado. Ele sabia muito bem que não havia mais outra porta a bater, não havia ninguém para lhe ajudar, não havia ninguém para lhe socorrer, não havia ninguém que poderia fazer nada para poder ajudar. Era unicamente ele, sozinho. Ele só olhou para cima. Que belo exemplo, que experiência. Homem que sabia que o seu pai adorava um Deus verdadeiro. Amém. Ele teve que procurar por esse Deus agora. Onde está o Deus dos meus pais? Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ele estava lá, todo ele angustiado, preocupado, querendo resposta. Deus teve que descer naquela noite. Um homem, fisicamente, desceu e foi lidar com Jacó naquela noite. Amém. E foi a resposta que ele estava esperando. E lutou com ele aquele anjo por toda a noite, até que amanheceu. Só quando ele alcançou a sua bênção, ele ficou satisfeito. Aquela preocupação saiu. Depois daquela experiência, depois daquele encontro com Deus, a frustração que Jacó tinha saiu, foi embora. Desapareceu toda aquela preocupação, toda aquela pressão, toda a incerteza. Jacó ficou seguro de que já está resolvido. Agora não tenho medo, meu irmão. Posso ir agora me encontrar com ele. Amém. E tem que ser assim. Por isso a maioria das suas fraquezas, problemas que você não consegue vencer, é a ausência do Espírito de Deus. Aquele que resolve todos os problemas. Aquele que pode pôr fim nas suas fraquezas. Sabe que levanta-se, quer orar, está a sonegar ali. Quer orar, está a sonegar. Você ainda está a dar pena só. Não há nada. Não há arranque aqui. Ainda não fez nada, ainda não deu um passo. Homem, quando sabe que agora é o momento de me encontrar com o meu Criador, só não costuma voar. Você não poderia imaginar Jacó naquela noite a sonegar. Quando você sonega ainda é porque as coisas ainda não estão a apertar. Ajude-me. Ainda é brincadeira, está aqui na cabeça, por isso está a sonegar. Quando a dor chega no coração, não se dorme. Tem que se transferir o que está aqui na cabeça para o coração primeiro. É assim que as coisas funcionam. E se não chegar ao ponto de ser um peso na alma, preocupação, uma pressão no coração, você ainda não está preparado. Por quê? Vai orar mentalmente, intelectualmente. Você tem que orar derramando o seu espírito. O espírito em si tem que estar todo ele pressionado, angustiado. Está preocupado em ter a resposta de Deus. É assim que se busca o batismo do Espírito Santo. É assim que se busca algo de Deus. Você não tem que estar lá a fazer piadas. Como estava a dizer um homem, a ser Colum. Diz que é um chamado Colum, uma coisa assim. Desse, acho que era americano. Diz, você vai estar lá escutando um sermãozinho de um pregadorzinho ali, fracassado. Uma pregação de PowerPoint, como ele disse. É verdade. Está aí talvez com um cafezinho na mesa a escutar a pregação. Não há nada ali. Esquece lá. Deus tem que ser buscado com todo o coração. Quando é com todo o coração é onde as lágrimas choram. É onde o coração já não consegue mais descansar. Você está desesperado. Aqui tem que alguma coisa acontecer. Não tem que continuar assim a minha situação. Você tem que ser uma pessoa flexível. Flexível. Rapidamente. Entre em ação. Não devem chover pregações falando de um assunto em que você se encontra e você não sair.
Um dia pode nunca mais sair. É verdade. É assim que se atravessa a linha de misericórdia. Por quê? Temos sabão suficiente para lavar a mancha, mas a mancha não saiu. A nódoa não saiu. Isso. Você sabe que é você. Sabe que é você que está nisso. Aquilo é condenado, aquilo é contra a palavra, é martelado, sacudido. E ainda a pessoa chega, continua sempre estar aí. Folgado, não está preocupado. Esquece. Nada vai acontecer, não haverá mudança. Não haverá mudança. Porque as coisas estão sendo tratadas como brincadeiras. Deus não vai se mover. Só que para orar uns 10, 20, 30 minutos é um assunto sério. Ora, dorme logo, aí mesmo. Esperar que Deus responda. Esperar que Deus se agrade dessa brincadeira. Deus trata sempre com as pessoas num ambiente de seriedade. As pessoas devem estar numa condição em que Deus se sinta atraído. Que o próprio Deus, se não for intervir, ele sente que já não há como. Se eu não agir aqui, é como alguém que não tem pai, não tem ninguém para lhe ajudar. Ele já rejeitou o mundo. Está buscando a minha face com toda a seriedade. E nada eu fazer. Estaria a ser injusto com a sua própria palavra. Porque ele prometeu: buscai e achareis. Amém. Batei, se vos abrirá a porta. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai-me e me achareis. Mas se me buscardes de todo o coração. Ajuda. É buscar Deus de todo o coração, não só naquela oração. É verdade. Não. Quando eu estou para orar, o sono costuma sair sozinho. Sai. Não é alguém que está aí, diz que estou para orar a Deus, coloca os joelhos no chão, logo já está a bocejar, já está a sonegar, já se perde, quer falar palavras, já está a se perder, está a falar outra coisa. Não está preparado, vai dormir. É verdade. Ou vai dormir ou sacuda-se para orar de verdade. Amém. Isso é brincadeira. Não funciona. Cria-se ambiente, entra-se no espírito para se ter algo de Deus. Se você esperar que Deus mesmo vai te dar atenção, você tem que dar atenção primeiro. Amém. Dê atenção a Deus. Mostre que você está interessado. Ali Deus então se move. E ele diz assim: mostre-me um homem, mostre-me um outro Calvino, Knox. Ele está mencionando homens da história que fizeram grandes coisas, que começaram com avivamentos, que houve um mover de Deus quando esses homens oravam. Diz: mostre-me um homem, mostre-me outro Calvino, Knox, Finney, Sankey, ou qualquer um que sinta o fardo das pessoas, que se prostre sobre seu rosto e clame e ore diante de Deus, que nos envie de novo um João Smith da Igreja Batista, não atual, quando o Batista era a igreja do Senhor, não denominação, É verdade. não um sistema montado por ali que aceita toda a palhaçada. Estamos a dizer, quando era um rebento de Deus, quando era um mover do Espírito, assembleanos, batistas, pentecostais, esses tiveram seu tempo. É verdade. Quando não eram essas coisas que vocês veem hoje. Isso é verdade. Quando as mulheres não usavam calças, quando não punham maquiagens, quando não punham mechas. Quando era a igreja cristã genuína, nascida do Espírito. Não era isso. Nem se aqueles fundadores ressuscitarem hoje, virem ver e dizer: olha, a igreja batista é essa, vão se admirar. É verdade. Como? É verdade. Não é possível, não é isso que eu deixei. Atenção. Porque aquilo era santidade ao Senhor. Amém. Igrejas que moviam-se no Espírito. Esse movimento pentecostal, a igreja pentecostal hoje só é nome.
não é aquilo que ela era no começo. É verdade. Quando foi fundada, foi o poder de Deus que começou a igreja pentecostal. Não foi alguém até que deu o nome de pentecostal, não. Era o Pentecostes, porque o que aconteceu lá foi exatamente o que aconteceu no livro de Atos. Amém. Quando estavam lá quase 120 almas, grupo Pedro, João, Tiago, todos aqueles homens, mas outras mulheres santas que temiam a Deus, estavam assentadas num lugar, unanimemente, buscando a presença de Deus, orando, pedindo a Deus para que pudesse enviar o seu Espírito, como Ele prometeu. E então, quando naquele dia, cumpriu-se o 10º dia, depois da subida de Jesus Cristo, dia de Pentecostes, então, era um dia normal, onde os judeus faziam uma cerimônia que chamavam de Pentecostes. Era a tradição. E nesse dia era o dia das primícias, onde colhiam as primícias. Primeiros frutos da machamba. Nesse dia mesmo, é quando Deus também derramou o seu Espírito. Amém. É onde aconteceu aquele derramamento do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Amém. Sobre todos os apóstolos. Desceu o Espírito Santo como um vento forte e poderoso. Talvez entrou mesmo naquela casa de uma forma assim, impetuosa. No instante, e encheu aquela casa ali. Todos tiveram o Espírito. E a unção estava sobre eles, e o fogo ardendo até que se poderia ver. Por cima da cabeça de cada adorador estava lá uma lingueta de fogo. Foi o Pentecostes, o começo. E isso foi chamado de Dia de Pentecostes. Já no Novo Testamento, o Pentecostes do Novo Testamento, com o Espírito Santo. Então, como a igreja cristã entrou no paganismo, denominou-se, começou já a ser católica. Começaram ali outros movimentos. Eram só nomes em igrejas. É verdade. Então chegou um certo momento em que um homem teve um peso dentro do seu coração. Deus queria começar a se mover e fazer algo. Aquele homem começou a se desesperar, a orar. Orar de verdade. Orou, não sei por quanto tempo. Que até então Deus foi movido, Deus moveu-se. E encheu aquele lugar com o Espírito Santo. Que foi exatamente como no dia do Pentecostes. Só que aquilo demonstrou-se de uma outra forma diferente. Que diz que aquela casa ardeu toda ela. Pegou fogo mesmo. Amém. Como se fosse um fogo natural, mas o fogo ardia, todo aquele edifício estava a queimar. E estava aí um grupo de homens e mulheres a orar. Estava no Espírito. Aquela casa estava a arder nos Estados Unidos, em Azusa. Numa rua chamada Azusa. Ardia aquele tabernáculo todo. Que as pessoas vieram lá assistir o que estava acontecendo. Se espantaram. Um fogo que está queimando. Veio o município ali com seus bombeiros. Tentaram extinguir aquela chama, mas não se extinguia. Amém. Não era chama natural, era um fogo do Espírito de Deus. Não se apagava. Vinha ali com seus bombeiros, tentaram extinguir aquela chama, mas a chama não se extinguia. Que eles chegaram a perceber que esse não é um fogo natural. Era a igreja de Deus. Era o Pentecostes. Era o fogo do Espírito Santo. E a igreja andava em santidade. As mulheres não cortavam cabelos. Só quando o Espírito de Deus se move sobre as pessoas, elas se comportam de acordo com a Bíblia. Porque foi o Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia. E quando ele vier num homem, vier numa mulher, ele vai te conduzir a obedecer o que está escrito na palavra. É justamente assim que Deus faz. Porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não pode dizer uma coisa aqui e amanhã entrar numa pessoa para fazer ao contrário. É verdade. Não. É aí mesmo que você deve notar que não é Deus. Sim. Não importa se reclama ser uma igreja do Senhor. Pode dizer que somos a igreja de Deus.
Nós somos os pentecostais, somos batistas, somos assembleanos, somos isto, somos testemunhas de Jeová, somos o que mais está a testemunhar o contrário. É verdade. É verdade. Não crê no batismo do Espírito Santo. É uma só igreja. É só um templo com uma escrita ali, boa escrita, um bom nome. Mas não há nada. É verdade. Tá? Tem que ser um mover de Deus. Amém. Porque se for uma organização, a igreja não se organiza. Quando você a organiza com seus ideais. Você como pessoa, o que você pensa da igreja de Deus, o que a igreja deve ser, você vai projetar a sua mente. Não será Deus. É verdade. Mas João, Tiago, todos esses homens, aqueles estavam reunidos naquele tempo, quando o Espírito Santo desceu, o que eles faziam era segundo a inspiração. Não era algo que eles estavam tirando da sua mente. Começaram ali a escrever mandamentos. Essa nossa igreja tem que ser isto, nossa igreja tem que ser daquela maneira. As mulheres devem fazer. Não. Eles não escreveram nenhum mandamento. Mas quando veio o Espírito Santo, então começaram a se mover segundo o Espírito. E eles eram a igreja do Senhor. Amém. Cristo sendo a cabeça da igreja, ele é que estava a comandar a igreja. É o que nós queremos ser. Amém. Por isso não temos nossos mandamentos. Ele diz que a igreja tem seus mandamentos. Não é verdade. É verdade. Se a igreja tem mandamentos dela, então não é do Senhor. É verdade. Mandamentos da igreja é a Bíblia. Amém. Se todos nós fôssemos seguidores da Bíblia, seríamos um povo só. Sim. É verdade. Não haveria discórdia. Não haveria divergência de ideias. Esse não defenderia isso, o outro não defenderia outra coisa. Aqui mulheres pregam, aqui não. Mulheres não pregam aqui. Aqui mulheres põem calça, aqui mulheres não põem calça. Aqui nossas mulheres pintam-se, aqui não se pintam. Aqui mulheres assistem novela, aqui não se assiste. Não seria a igreja do Senhor. É verdade. Lembre-se, duas cabeças têm pensamentos diferentes. Sim. Se o cabeça da igreja é Cristo, então será a palavra na igreja. Tem como a igreja vir com seus próprios pensamentos, suas ideias. Que aqui nós quer. É Deus, o cabeça que tem que mandar. Aleluia. Isso hoje é uma confusão, uma divergência de doutrinas. Na nossa igreja nós não fazemos isso. Sua igreja saiu de onde? Eu quero sua igreja. É verdade. Se eu sou a igreja, então, dia do julgamento, essa vai parar aonde? Estará em que lugar? Porque o Senhor vai julgar segundo o Cristo. Cristo é a palavra. E se a palavra não estiver na igreja para governar a igreja, esta igreja está fora. É verdade. Nem pode pensar que ela vai entrar. Não vai entrar. Não há de entrar, não se engane. Pode se mentir, já que a pessoa, ainda estando aqui na terra, já sabe o que acontece. O homem, quando está no mundo ainda, ele é um ser livre. Pode pensar qualquer coisa que quiser. Pode achar que está certo. Pode achar que vai para o céu. Como alguns dizem, vamos nos encontrar lá. Se estamos em caminho diferente, não vamos nos encontrar. Você vai no seu destino, eu vou no meu destino. É desse jeito que as coisas são. Não tem como estarmos em caminhos diferentes, mas estamos a ir para o mesmo lugar. Você vai assim, eu vou assim. Se este caminho leva para Maputo, esse leva para Pera, então cada um está no seu destino. Vai para Amém. Se você quiser chegar no arrebatamento, receba o Espírito Santo. Não o Espírito Santo da igreja, porque tem hoje, como há uma divergência, uma confusão hoje em dia. Irmão Brown, na mensagem ao fundo, clama ao outro fundo, disse: eu afirmo que não há dois Espíritos Santos. É verdade. Há um só. E se este estiver em você, este estiver na Batista, estiver na Assembleia, estiver na Testemunha de Jeová, estiver na Pentecostal, estiver na Católica, vamos ser todos um povo que concorda com a mesma ideia. Não haverá lutas entre nós. O problema é que as igrejas foram fundadas com ideias de homens. É verdade. Por isso elas não concordam 100% com a palavra. Até certo ponto. Mateus diz, Pedro diz, São Paulo disse, a nossa igreja diz. Esse é o problema. Sim. Sua igreja diz o quê? É verdade. Cita a palavra. Amém.
Se é a igreja do Senhor, ela ouve tudo que o Senhor diz. Sim. Sim. Porque os céus e a terra passarão. Palavras de um papa passarão. Sim, sim, é verdade. Palavras de um padre, de um teólogo, de um filósofo. Palavras da igreja vão É passar. verdade. Mas se a palavra for de Deus, ela não passa. É correto. Ela é eterna. Amen. Ela tem que produzir frutos, segundo a sua espécie. Aleluia. Se a igreja for edificada de acordo com a palavra de Deus, ela é eterna. Ai. Não há nada de bom que é nosso, que vem de nós mesmos. Tem de sair da palavra. Amém. É verdade. Deixa-me terminar aqui. Disse, mostre-me um homem. Mostre-me outro Calvino, Knox, Finney, Sankey, ou qualquer um que sinta o fardo das pessoas, que se prostre sobre seu rosto e clame e ore diante de Deus, que nos envie de novo um John Smith da Igreja Batista, que orava a noite toda pela iniquidade do povo, ao ponto de seus olhos estarem fechados, de tão inchados na manhã seguinte, chorar por causa dos pecados da igreja. Ele não queria ver a igreja de qualquer maneira. Ele queria ver a igreja sendo o reflexo de Cristo, estando de acordo com a palavra. Eu que era a preocupação de John Smith. Não era para ser uma igreja segundo os homens, mas segundo Cristo, que orava a noite toda pela iniquidade do povo, a ponto de seus olhos estarem fechados, de tão inchados na manhã seguinte, de tanto chorar, que sua esposa tinha de levá-lo à mesa e de dar o café da manhã com uma colher. Mostre-me um John Wesley, de novo, um tição arrancado do fogo, e eu lhes mostrarei um reavivamento. Amém. Se vier novamente um homem com esse tipo de comportamento, quer dizer, esse tipo de espírito, que quer ver Deus, quer ver o mover do Espírito de Deus, há de haver um outro mover de Deus. Não espíritos de igreja, Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que transforma, que faz com que alguém seja um novo, um nascido de novo. Se vier um homem com o mesmo comportamento, com o mesmo desejo em seu coração, ele é preocupado em querer ver a igreja do Senhor de acordo com a palavra, há de haver os mesmos resultados. Há de existir mesmos resultados. Mas se as pessoas estiverem satisfeitas só em aglomerar o povo, como se fosse reunião de um partido, onde alguém há de vir ali para falar, fazer algumas palestras só, simplesmente esperar que ali há de sair igreja de Deus, está a mentir. A igreja de Deus é a igreja nascida do Espírito. Por isso algumas coisas são estranhas. A própria palavra, você leva a palavra do Senhor hoje, é estranha na igreja. Sim, é verdade. Não é bem-vinda. É verdade. É estranha porque a igreja está fundada com uma outra base. Sim. E se você leva a base genuína, ou a base, a verdadeira base, na qual a igreja deveria estar, você vê que eles fecham as suas portas. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Não pode haver companheirismo com Cristo, comunhão com Ele, se você não permite, não abre a porta do coração para a palavra. Se uma igreja rejeita a plenitude da palavra, ela rejeitou Cristo. Amém. Porque Cristo é a palavra. Amém. É a palavra em plenitude, não é parcela dela, não. Não é só uma parte. Por isso uma igreja que carrega metade, carrega só uma porção e diz: isso aqui é de Deus, o resto são sermões deles. Vai ler uma escritura, mas depois misturas de coisas ali. Não espere que será uma igreja de Deus. Não vai ser igreja de Deus. Vai ser uma coisa híbrida. Coisa que não se sabe exatamente de onde é. É mundo ou é de Deus? Tem que ter uma e única identidade.
É palavra, se é palavra, então tome toda a palavra, coma toda ela. Tem que ser toda a palavra. Amém. Se é de Deus, deve consumir toda a palavra. As mulheres vistam-se de forma decente, Amém. com modéstia. É verdade. É. As pessoas que devem ter a moral mais elevada do mundo são cristãs. É verdade. Devem ser É impecáveis. verdade. Não deve haver nenhum ponto assim para alguém apontar o dedo e dizer que ali está errado. Não. Não. Não tem que ser. Tem que ser o cristão. O maior exemplo de respeito, exemplo de bondade, isso deve estar no cristão. Santidade deve estar no cristão. Amém. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não for santo na prática, você não há de ver a Deus. Não há de ver. Você não pode ser da sua própria maneira, segundo o seu pensamento. Seja segundo o Espírito. Amém. Aceite corrigir-se com a palavra. Por isso tem que se examinar a palavra e você tem que ver como é que você está a andar. Será que a direção que está a seguir é a direção de Deus? É a palavra que está a te comandar, que está a te guiar para lá? Sua forma de agir, sua forma de andar. Como você se comporta. Se não for palavra, então está na hora de acertar as coisas. Amém. É? O que estão fazendo hoje? Parágrafo 25. O que estão fazendo hoje? Estamos dando tapinhas nas costas. Estamos chamando isto e aquilo de reavivamento. Quando não há reavivamento nisso. Isso mesmo. Há uma agitação de emoção religiosa entre as pessoas. Mas não reavivamento. Reavivamento tem sido o mover de Deus. O Espírito Santo desce e faz limpeza na igreja. O mundo fica fora. Como acontece quando o mar está agitado. O mar está como que naquele período de mau tempo. É tempo em que enche, é tempo em que tem havido ondas bravas. É tempo em que toda a lixeira, toda a sujidade que estiver lá dentro, ela é sabotida para fora. É verdade. Esse tem sido como um mover do Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo desce num povo, ele move-se. Ele lança fora tudo que Deus não reconhece que é dele. Fora. Amém. É assim que acontece. Deus não aceita qualquer coisa, não. Ele tem coisas que ele admite. Que aquilo que diz respeito, aquilo é Deus, é de Deus. Se for de Deus, então ele admite. Se não for, então joga fora. Por isso a igreja tem que passar por esta limpeza. O Espírito de Deus tem que descer e fazer limpeza. Movemos. Joga cada partícula do mundo fora. Amém. Se espera que vai no arrebatamento, então tem que esquecer o mundo, tem que vomitar o mundo. Vomitar de verdade, vomitar. Vomitar até sair aquela parte, como dizer, verde. Quando dizem que pires, a coisa que andou a te incomodar, ela própria tem que sair. Amém. Para estar completamente limpo lá dentro. Para não haver de novo outro enjoo. O Espírito Santo faz você se enjoar com as coisas do mundo. Amém. O Espírito Santo vai fazer você odiar o mundo. É verdade. Vai fazer você odiar as coisas que você gosta. Vai fazer odiar as coisas que você mais amava. Vai fazer odiar tudo que o mundo oferece. É verdade. É onde você pode dizer que sim, Senhor. Não sou mais eu quem vive. Mas é Cristo vivendo em mim. Amém. Ele que faz isto, ele que faz essa limpeza. Ele que faz essa sacudida. Todas as latas de lixo, tudo é jogado fora. Há uma pureza em você, uma limpeza. Um novo espírito Amém. que governa, que reina de forma santa. O Espírito de Deus. Então assim, pessoas confundem. É uma confusão hoje em dia. Alguém diz, eu recebi o Espírito Santo porque comecei a falar em língua. Misericórdia. Falar em língua não conta até.
Vamos descontar, vamos deixar isso de falar em língua, depois vamos entrar no assunto. Amém? Queremos ver a vida. Sim. Sua vida é limpa. Fala, Senhor. Ou ainda ama dozeme, gosta de dozeme. Porque é hipócritas. Sim. Fala em línguas ali, quando estão na igreja. Até o que ele fala, nem sabe o que É é. verdade. O que ele está falando, nem entende. Mas diz que está falando em línguas. Pura mentira, é palhaçada, é espetáculo de Satanás. Sim. É verdade. É igreja enganada pelas portas do inferno. É verdade. É verdade. É o diabo Sim. que apenas enganou, inseriu-se na igreja e cegou as pessoas religiosas, É verdade. mentindo-as, fazendo-se sentirem filhos de Deus. Estamos indo para o céu, enquanto o diabo está de te levar para baixo. Sim. Não tem, É verdade. não tem como. Se é o Espírito de Deus, ele se alinha com a palavra. Você não é teimoso. Diz que está errado, reconhece na hora. Reconhece. Você falhou e alguém vem com a palavra, com o instrumento de justiça, que aponta para versículos que dizem que o seu comportamento é estranho. Isso aqui não é bíblico. Isso aqui não vem de Deus. E se você tiver o Espírito Santo em você, na hora, ele vai te pressionar e vai dizer que você está errado. Amém. Reconheça e aceita isso. Amém. Mas hoje em dia a arrogância. Homens dizem que receberam Cristo dentro deles. Mulheres dizem que tem Cristo dentro delas. Mas é uma arrogância terrível. O que não é o Espírito de Deus, é demônio. Apenas achando-se. É um demônio que se diz que sou o Espírito Santo. É um demônio que entra em alguém que dá aquelas emoções todas, porque emoções vêm de um espírito. É E o verdade. diabo é especialista. Isso é verdade. Verdade. Pode te enganar muito bem. Entrar numa pessoa, dar emoções, você sentir-se mesmo que eu tenho. Morrer e ir para o inferno. Pessoa que tem Espírito Santo não vai para o inferno. É verdade. Vai para o céu, porque o Espírito Santo te faz subir. Sim. E carrega. É o passaporte que Deus vai exigir. Amém. Agora as denominações, veja só como elas foram capturadas pelo diabo. Quando todas as igrejas pentecostais, quase todas, sabe, o irmão Branham, sendo profeta, é o único que veio nos dar esclarecimento. Isso é bom, sabe, ter um profeta de Deus. Amém. Isso é verdade. Ele que veio nos abrir os olhos. Não creiam em todo o espírito, porque demônios sabem falar em línguas. Sim. É verdade. Sabe muito bem. Quando ele fala aqui, o Espírito Santo fala aqui, não tem diferença. Veja a vida, como ele vive. Amém? Não é teimoso, não é arrogante, não guarda rancor, não tem malícia no coração, não tem espírito de prostituição, não rouba, não fofoca, Sim. não mente. Então não é Espírito Santo. Pode falar em línguas, pode profetizar, pode fazer milagres, mas se essas coisas sujas estão acompanhadas, é só saber que não é Cristo. É verdade. É Satanás. É verdade. O Branham diz claramente, aliás, Paulo disse: não vos maravilheis, porque o diabo, ele transfigura-se em anjo de luz. Sim. verdade. Vira aqui como um anjo do céu, mas sendo demônio do inferno, Aleluia. enganando um homem, capturando-o por meio de uma doutrina falsa. Sim. E é isso que faz com que as pessoas rejeitem a verdade. É verdade. Por meio de uma doutrina da igreja. Que diz, mas e se eu falei em línguas? Me ensinaram que quando eu falar em línguas quer dizer que tenho o Espírito Santo. Misericórdia. É Jesus que está dentro de mim. Jesus era manso, humilde, bondoso, queria o bem, fazia o bem a todos, perdoava os que lhe faziam mal. Esse é Jesus. Agora a pessoa que diz: epa, eu nunca vou me esquecer aquilo que me fez naquele dia. É saber que é um demônio religioso, É verdade. demônio da igreja. Sim. E é através desses espíritos que as pessoas rejeitam a verdade do Senhor, negam a Deus. Você traz a verdade e diz: olha, sabe, a Escritura prometeu que nesse tempo viria assim uma mensagem, isso, mas aquilo. Ora,
Não tenho nada a ver com essas coisas, porque eu já costumo ir à igreja, já tenho minha igreja. Você tem igreja? Tá bem. Sua igreja não te salva, o que salva é a palavra. É verdade. Se você se render à palavra, então você verá o Cristo verdadeiro movendo-se através de você. É através da palavra. Não é por pertencer a uma igreja, isso nem quer dizer nada. É verdade. Sabe, Deus não vai te perguntar naquele dia em que igreja estava. Eu quero saber, você estava e aonde? Na católica? Não, fora. Não. É verdade. É verdade. É verdade. Ele há de olhar para você, para dentro de você, a marca. Tem a marca dele, tem o sinal, Ajuda-me, Senhor. tem o Espírito Santo, que mostra que você realmente arrependeu-se e aceitou Cristo em você como seu Senhor e Salvador. Este aqui é o sinal. O Espírito Santo, ele marca-te, Amém. sela-te para a vida eterna. E o diabo não pode mais mexer com você. Amém. Ele não pode mais brincar com você. Você pertence a ele. Você tem a marca de Cristo, que é o Espírito Santo em você. Amém. Mas se acharem que por estar numa igreja que parece ser boa na cidade, isto aqui é passaporte, é uma ilusão. É verdade. Deixa dizer, não seja mentido e não descanse pensando que está bem, porque há de vir acordar quando morrer, descobrir que já não é aquela rota que você pensava que estava a seguir. Você ia por uma outra rota que te leva direto para o inferno, você pensando que ia para o céu. O caminho é o arrependimento. Amém. Arrepender-se, acertar a sua vida, humilhar-se perante Deus para que Ele te perdoe. Não é achar que não, porque eu faço parte de uma igreja. Há demônios religiosos que são espertos. Sabe que é para não podemos lutar e perseguir essa gente só porque bem carrega a Bíblia, não. Vamos só de já trabalhar um pouco aqui. Vai lá criar uma quebra-cabeça só. Se lá falava em línguas lá na Bíblia, eu estou a ver que esses estão falando em língua. Eles têm Deus aqui. Não falou o irmão Brown, daquele senhor que falava em língua, mas sendo hipócrita da primeira classe. Parecia um santinho quando estava na igreja, enquanto traía a esposa dele. Maluco. Tinha namorada fora e estava casado. É verdade. Como é possível? É verdade. No mínimo, Sim. um cristão, no mínimo, é impossível trair sua mulher. É E verdade. ainda senta no banco da igreja o gajo malandro, enganando pessoas. Sim. Até profetizar na igreja, falar em línguas, interpretar a língua estranha. E as pessoas, julgando pela vista, diriam que é um santo de Deus. Mas um adúltero. Adúlteros não entrarão. Amém. Mas o gajo falou em línguas. Sim. Seja enganado. É verdade. Ajuda-me, Senhor. Precisávamos de um profeta nos últimos dias, porque o engano não está para brincadeira. Amém. Satanás multiplicou o seu engano, É verdade. redobrou os seus esforços, e ele está pondo areia nas vistas das pessoas que vão à igreja. Sim. Estão a descansar, porque bem, costumam falar em língua. Encontrei-me com essas pessoas ali que rejeitam a palavra. Mas se você tem o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo não poderia te dizer que isto aqui é errado, isso é verdade, porque o Espírito Santo é Jesus. E ele disse que o Espírito Santo viria ensinar a igreja e guiar a igreja em toda a verdade, para não fazer nada fora da palavra, nada fora da Bíblia. Faça de acordo com a Bíblia. Esse que é o Espírito Santo verdadeiro. Se ele não age assim, então é só saber que é um outro espírito estranho. Que você deveria correr com esse espírito. Quer dizer, expulsar da sua vida. As igrejas estão lá, basta alguém falar em língua, ficam todos de Deus desceu aqui. Recebe com Hosana, Hosana nas alturas. O Senhor Deus seja louvado. Ele falou no nosso meio. É quando era um demônio brincando com eles, É verdade. sendo É enganados. verdade. É o que está acontecendo. É verdade. Nós estamos a ver.
tempo em que o engano se multiplicou. É verdade. Vamos lembrar de se os 12 espíritos seriam tão semelhantes nos últimos dias, que seria muito difícil de você separar. Como que eu posso saber que isto aqui é falso, isto aqui é verdadeiro? É difícil. Você tem que ter Cristo em você, como sendo o revelador, para te dizer que isto aqui não é de Deus. Sim, fala em língua, mas veja a vida dele. A vida dele, os frutos são de um demônio. Porque o Espírito Santo condena-te quando você faz qualquer coisa errada. Qualquer coisa. Se você tiver ele dentro de você, faz alguma coisa fora da palavra, há de ver logo naquele momento ali, já é uma perturbação que você vai ter. Não há paz. Até acertar. Os outros estão lá a fazer e desfazer. Estão a pecar como quiserem. Vão ainda a igrejas. É um outro espírito. Não é de Deus. Isso o que estão fazendo hoje. Estamos dando tapinhas nas costas. Estamos chamando isto e aquilo de reavivamento. Quando não há reavivamento nisso. Isso mesmo. Há uma agitação de emoção religiosa entre as pessoas. Mas não reavivamento. Pessoas que estão mesmo com vidas desalinhadas. Mas emoção só existe na igreja. Vão dançar no espírito ali, mas a sua vida está totalmente fora da balada. Basta sair daí da igreja de ver. Tem namorados. Tem namoradas. Está lá nos filmes sujos a assistir essas coisas. Mas quando está na igreja está bem emocionado. Parece mesmo que o Espírito Santo está a manifestar-se. Parece. Mas não é. O Espírito Santo produz uma vida pura. Da palavra. Santidade. Honestidade. Obediência. Humildade. Eles tinham um grupo religioso aquele dia. Tinham uma agitação naquele dia. Mas precisavam de um reavivamento. Sabe, quando não há o mover de Deus, não há o Espírito de Deus, fica palhaçada só. É divertimento. Ir à igreja só para se divertir as pessoas. É só um divertimento. Como quem não tem nada a fazer, então vamos à igreja hoje, porque bem, é dia de culto, então vamos à igreja. Como alguns dizem, vamos diminuir pecados. Louco. Diminuir o pecado para depois encher mais. E diminuir para encher mais. Você precisa de algo que suga o pecado, tira a raiz, arranca, para não voltar mais. Se bebia, há de voltar sem gosto mais. É verdade. Bebida. Vai começar a estranhar. O que você consumia com gosto, com prazer, vai começar a estranhar. Quando o Espírito Santo entrar, nós não queremos ir diminuir, não. Como que se diminui? Como que você diminui o pecado? Vai diminuir o pecado? Não se diminui nada. É verdade. Pecado não se diminui, só tira-se. É verdade. Porque o pecado está na alma. Por isso Jesus, aliás, João Batista disse assim quando viu Cristo passando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí, ele que tira. Todos que querem que o seu pecado seja tirado, venham a Cristo. Amém. Ele vai tirar pela raiz, arranca. Glória. E não terá mais o desejo dessas coisas todas mundanas. As coisas que a palavra condena, você não vai querer fazer. Porque não há mais esse pecado em você. Amém. Não é diminuir, não. Você vai diminuir como? Porque sabe, o gajo não quer parar de fazer aquela sujeira dele, não quer parar de consumir o álcool. Então chega lá do outro lado e diz: Senhor, me perdoe. Logo que sair daí já está a acender outro cigarro. Misericórdia. Por isso ia diminuir para depois encher mais. Misericórdia. Fala, Senhor. É verdade. Não se diminui o pecado. Aí morrer. O pecado mata. É verdade. Há de entender que o pecado é perigoso, é terrível quando morrer. Agora está tudo bem, porque o diabo ainda está na cabeça a falar, a mentir. Pessoas costumam acordar quando morrem. Aqui é difícil, por isso quando tentamos convencer as pessoas: senhoras, deixem essa tolice, essa loucura. Um dia isso vai nos custar caro. É difícil convencer uma pessoa que pensa que está bem, pensa que está a viver.
pensa que está a curtir, pensa que a vida está mesmo doce. É difícil. É como tirar a banana da mão do macaco. Ou se gostar muito. É verdade. Você vai se matar na mão. Você arranca a banana macaco. É verdade. Parece que ele plantou. Chega Ai, numa chama de dono. é verdade. E ele faz, parece que ele é dono. É E ele pôs adubo, tudo para aquela banana crescer. Fica aí de gostinho, querendo mesmo gingar até com banana de dono. É o que as pessoas estão a É fazer. verdade. Estão a gingar É com verdade. esta vida, que foram emprestados. É verdade. Se o dono disser para o seu espírito agora sai, você já não é nada. É verdade. Você vai perceber que você não é nada. Você precisa de Cristo, você precisa dele, você precisa e vai precisar e precisará. Ajuda-nos. Sempre você vai precisar, você depende dele. Você tem que entender isso. Para realmente o Espírito Santo batizar alguém, é porque a pessoa não se desespera, se angustia. Ela percebe que eu mesmo não sou nada. Eu preciso do Senhor. Ele tem que fazer alguma coisa, ou eu estou acabado, estou perdido. É verdade. Sem dúvida, Deus já se mover e vai fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Mas se a pessoa sentir-se ali, sentar-se engomada, como um aí, bem, smart, alguém da cidade, não está preocupado, está aí só, bem, sentado, não tem nada a ver. Foi apanhado, não foi apanhado, está aí à vontade, não se preocupa. Nos perguntamos, está indo para onde? Será que estão interessadas em ir para o céu as pessoas? Não. Suas ações mostram que não está interessado. E Deus não vai levar uma pessoa que nem está aí interessada. A Bíblia diz: empreenda esse esforço para se entrar no reino dos céus. É Amém. um esforço. É batalha mesmo. Você tem que lutar com tudo. Agora, se é alguém relaxado, aferrar, não quer se dar maçada de colocar o joelho no chão para orar, não quer lutar contra seu comportamento, não quer condenar, não quer repreender seu mau comportamento, não se incomoda com os pecados que faz, fazendo errado, fazendo o que ser, tudo é a mesma coisa, não tem diferença, só está a viver isso. Você ainda está morto. Diz 27. Ora, meu amado irmão, irmã, a moral desta nação se tornou tão baixa que envergonharia um cão. América. Faria um cão se envergonhar, se fosse possível. A imoralidade do nosso povo. E o problema é que essa imoralidade não estava só no mundo, estava na igreja. Estava na igreja. Vai encontrar toda a imoralidade, você encontra não só nas pessoas do mundo, não. Aqueles que se dizem que nem vão à igreja. Gente que vai à igreja aos domingos. Que você que confrontando com a verdade, dizer você deve se arrepender, vai te responder que está na igreja. É verdade. É verdade. Mas observe a vida dela, você vai entender que isto aqui não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Deus. A vida está a testificar, está a dizer que não há, aqui ainda Cristo não entrou. A própria vida está a falar, mas a boca está a dizer outra coisa. Diz, as pessoas mesmo, anos atrás, as coisas que temos, a nação tem feito, as coisas que o povo tem feito, é tudo falta de oração. E realmente é onde descobri que é onde está o segredo de tudo. Você depara-se com uma pessoa que é problemática, não se corrige, não aceita humilhar-se, é arrogante. O problema é esse. A pessoa não se derrama em oração perante Deus. Porque se você, sendo um pecador, preocupar-se mesmo, querer encontrar-se com o seu Criador, você não levanta da mesma forma, né? Há de levantar-se uma pessoa diferente. Quando você ora, você é mudado. Você é transformado. E dali a sua vida é diferente. Você não vai ser da mesma forma. Não vai ser arrogante, não vai ser demoso, não vai ser problemático.
Será diferente? Isso é tudo falta de oração. O problema é esse. E na verdade as pessoas não têm tempo de orar. Que tem tempo de orar? É tudo falta de oração. E diz aqui, parágrafo 28, diz: a igreja que não cria em cinema, eles não deixavam os filhos irem ao cinema. Esse grupo todos os batistas do começo não jogavam futebol, não iam a curtições, não iam a cinemas, não iam assistir aqueles filmes mundanos. Mas hoje vão. Tudo que o mundo admite, eles admitem. Está nas igrejas. Ele diz: a igreja que não cria em cinema, eles não deixavam os filhos, nem permitiam os filhos deles irem. Casas que tinham ordem, tinham regras, que não concordavam com os filhos irem assistir essas coisas todas mundanas. Pais responsáveis e mães responsáveis, santas, pessoas que se dão a oração, põem limite em casa. Colocam limites nas suas casas. Não admitem qualquer coisa. Não admitem. Põem certos limites em casa. Ele diz: eles se abstinham do cinema. E hoje, ora, colocaram o cinema em sua própria casa. Cada casa tem uma televisão. Não pode perder a novela às 19. Está no culto a sair a correr, porque eu não tenho que perder aquela série. Misericórdia. Posso perder? Está no espírito, está vivendo no espírito do mundo. Sim. A pessoa ainda está no espírito mundano. É mundana. Cristo ainda não entrou. Se Cristo entrasse, ia fazer uma limpeza, lançava o mundo fora. Teria novos desejos. Nem se importaria o que vão projetar lá. Isso aí já não é desejo dele. Incomoda. Não vai se preocupar com essas coisas. Pessoas que vão no arrebatamento não são pessoas que vivem nesse espírito mundano. Estão lá a se banquetear das coisas do mundo, aquilo que o diabo está a servir em sua mesa, e o que está a comer, esperar que o Senhor há de levar. É uma injustiça. Se Deus levar você sendo mundano ou mundana, é uma injustiça, porque outros pagaram um preço alto. Custou-lhes caro. Deixaram tudo para serem cristãos, para seguirem a Cristo. E você está aí como um híbrido, uma híbrida, que até nem sabemos dizer. Aparentemente falando, não sabemos de que lado está. Se é do Senhor ou se é do inimigo. Então como é que há de ir para o céu? Se outros negaram tudo que o mundo oferece, viveram para Cristo. 29 diz: quando achavam ser errado beber cerveja, quando pensavam John Barleycorn, que sujeito vulgar ele era. Que sujeito vulgar ele era. Hoje 60% dos que se chamam de cristãos tomam uma bebida social pelo menos uma vez por ano, para poder acompanhar o ambiente. Não podemos estar nesse ambiente com a família e não, pelo menos, dar um gole. Tem que acompanhar o ambiente, para não me sentirem, não pensarem mal de mim. Se eu não beber, não lhes acompanhar, vão dizer que sou um estranho. Parece que não sou da família. Tem que fazer um pouco, tem que beber, pelo menos no final do ano. Eu não costumo beber sempre, mas bebo no final do ano. Alguns fazem isso. É verdade. Assim. Eu não sou daqueles louco levado com a bebida. Só em tempos especiais, ocasiões especiais. Misericórdia. E vai encontrar bêbado isso. Depois vai à igreja. E é bom falar em língua. Que estranho. É verdade. Se toma uma bebida pelo menos uma vez por ano, então fazem uma grande farra no Natal, quando fazem sua celebração.
porque adotaram a instrução para tomar o lugar da salvação. Nunca tomará. Pessoas só foram instruídas, passaram por uma igreja como se fosse uma faculdade ou uma sala de instruções, onde vão aprender algumas regrinhas ali. Na nossa igreja costumamos fazer isso, na nossa igreja não fazemos aquilo. Você só está sendo colocado doutrinas que não tem vida atrás. Requer-se salvação, não doutrinas simplesmente. Há doutrinas sim, mas que não vão prestar depois. Pessoas que foram instruídas dizem que somos isto, somos adventistas. Nós adventistas temos que fazer aquilo, mas aquilo, um estudo. Esse estudo não substitui a salvação. Você pode ser o mais dado que existe, mais doutrinado, ter tanta escola sobre filosofia, sobre teologia bíblica, conhecer todos os livros da Bíblia e saber até decorar todos os versículos da Bíblia. Isso é só instrução. Foi ensinado para ser assim. Requer-se salvação. É a coisa essencial. Você tem que ter em você a salvação. Quando ela entra, ela mesma é que chuta tudo fora. Quando alguém é salvo, o mundo perde valor. É onde você se torna um cristão genuíno, cristão por natureza. Foi salvo, passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Não essa palhaçada de bem, eu fui a uma escola bíblica. Vários ali que foram à escola bíblica, mas estão aí nas bebidas. É que a instrução não substitui a salvação. Salvação não tem substituto. Não há escola, não há bons ensinos que se pode trocar com a salvação, que substitui a salvação. Não há. Ela diz: o que precisamos é de um reavivamento, onde o Espírito Santo desce e faz uma limpeza, uma sacudida, desperta o povo e faz acordar. O reavivamento é isso mesmo, é acordar o povo. E em todos os tempos onde as pessoas estavam já a dormir, na sombra do pecado, faziam já tudo como se fosse normal. O pecado já era admitido na igreja, onde poderiam deixar seus filhos assistirem cinemas, onde há projeção de imoralidade, toda a imundícia, todas essas coisas baixas do mundo. Quando o Espírito Santo desce, ele aviva uma pessoa e acorda para uma nova realidade. Acorda-lhe para ver as coisas com os olhos diferentes, com um olhar espiritual. O que você achava normal, já não achará normal depois de Cristo entrar em seu coração. Ele vai lhe dirigir de uma forma diferente. Amém. O mundo vai ser algo estranho para você. Você andará na contramão. Você vai contrariar o mundo agora. Mas alguém que ainda não tem um avivamento em sua alma, ele pensa que, bem, já que vou à igreja, você só vai continuar a diminuir pecados. Os pecados não vão morrer. É verdade. Há de continuar a ser pecador, uma pecadora. E a Bíblia diz, os que são nascidos de novo não cometem pecado, porque a semente de Deus, que é a palavra, permanece neles. Amém. E a palavra é que guia, rege as suas vidas. A palavra é que governa essa pessoa. Ela não vai pecar sendo governada pela palavra. Não vai pecar de forma voluntária. Deus, ele faz coisas mesmo assim, sabendo mesmo de estou errado. E faz. Se colocamos curativo no calo e o tiramos, outro curativo no calo e o tiramos, e vemos que a dor ainda está ali, o pecado ainda continua, tem que ser tirado. O que precisamos hoje não é de regeneração social, nem de conversas intelectuais. O que precisamos hoje é de uma transfusão de sangue, a moda antiga, enviada por Deus. O sangue de Cristo tem que entrar nas suas veias.
Ele tem que começar a tirar todas as coisas sujas, as infecções. Tem que haver uma nova corrente de sangue. Sangue puro de Deus, que não tem pecado, não está contaminado. É este que vai fazer com que o mundo saia de você. Se continuar aquela velha corrente, apenas tentando colocar coisinhas ali para tentar se reformar, não vai dar certo. Do que precisamos hoje é de uma transfusão de sangue, a moda antiga, enviada por Deus, do céu. Os curativos por acaso não adiantarão. Que se estamos anêmicos, precisamos de uma transfusão de sangue. Precisamos voltar ao evangelho antiga, moda antiga. O evangelho antigo, que não poupa. O evangelho que não acarinha o pecado, que não dá tapinhas nas costas. Pessoas querem ser ditos que são bons irmãos, boas irmãs. É tudo que precisam. Aquilo que diz a Escritura. Chegará um tempo em que as pessoas terão comichões nos seus ouvidos, desejando ouvir coisas agradáveis. E vão amontoar mestres, doutores, segundo o seu desejo. Só escolhe a igreja para, primeiramente, aquela igreja, aquela admite beber. Então é lá mesmo. Quer se sentir que está salvo, mas bebendo. Ele não quer largar o pecado dele, as injustiças dele, mas quer ainda ter um sentimento de que eu vou à igreja, eu costumo adorar a Deus, também sou salvo. Vai a um lugar onde o pecado é poupado, onde o pecado é acarinhado. É lá onde se sente em casa. E o que acontece? Vai a um lugar onde acha todas as coisas que são condenadas pela palavra, lá são admitidas. Sente-se em casa. É o lugar certo para tal pessoa. Vai escolher lá, admite isso. Eu vou lá mesmo. Deixa-me terminar aqui. Eles precisavam voltar ao evangelho, a antiga, a moda antiga, que clama por arrependimento diante de Deus. E não de uma confissão de olhos secos, de apertos de mãos, mas de um reavivamento do Espírito Santo enviado por Deus, com a posse da purificação do sangue do Senhor Jesus Cristo. Em cada coração humano, precisamos que comece um reavivamento na igreja e se espalhe por toda a nação. Morremos, perecemos, estamos acabados sem esse tipo de reavivamento. Não há mudança se não acontecer reavivamento. Apenas é história de igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Coloquemos-nos de pé.